Na geopolítica, a Coreia do Norte enviou tropas para a Rússia para lutarem contra a Ucrânia na guerra da Europa. A informação foi confirmada pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos. Segundo ele, a manobra de Putin é uma escalada muito séria. Autoridades americanas estimam que 2,5 mil soldados norte-coreanos estejam na Rússia. O Kremlin não comentou o assunto. Nós vamos direto à Europa, onde está o Luca Bassani com as últimas atualizações. Luca, eu tenho informações aqui de que Rússia e Coreia do Norte ratificaram um acordo de cooperação militar. Atualiza pra gente, seja bem-vindo. Boa manhã a você, Kellen, a todos que nos acompanham aqui na Hora H do Agro. Exatamente, o Parlamento da Rússia, a Duma, assim chamada, ratificou um acordo de cooperação militar entre o país e os norte-coreanos. Lembrando que a relação entre Coreia do Norte e Rússia ela é muito antiga, desde o período da União Soviética, após a Guerra da Coreia, 1950, 1953, os norte-coreanos tiveram forte dependência do governo soviético e essa aliança se mantém até hoje com a Rússia independente. A preocupação do Ocidente é que isso possa significar mais armamentos chegando para o fronte no leste europeu, considerando que a Rússia tem uma defasagem nesse aspecto e a Coreia do Norte tem estoques sempre abundantes. Portanto, a gente vai ficar de olho nessas questões e também nessa movimentação militar com a possibilidade de soldados norte-coreanos estarem no fronte lutando ao lado dos russos. A imprensa europeia, onde você está repercutindo esse dado com muita atenção? Sim, estão repercutindo com preocupação para uma possível escalada do conflito com a participação de mais um beligerante, inclusive uma nação poderosa no aspecto militar, mais de 1 milhão de soldados, uma nação nuclear, né? Também tem armas nucleares, pelo menos 50 ogivas, além, é claro, da possibilidade da Coreia do Sul ajudar a Ucrânia, já que se mostra solidária à causa ucraniana agora que seus arqui-inimigos estão se envolvendo diretamente neste conflito. Muito obrigada, Luca Bassani, pelas atualizações direto da Europa. Volte sempre. E o presidente do Brasil, Lula, afirmou que as guerras entre Rússia e Ucrânia e entre Israel, Hamas e Hezbollah têm potencial de se tornarem globais. A afirmação foi feita na participação virtual na cúpula do BRICS. Gaza se tornou o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. Essa insensatez agora se alastra para a Cisjordânia e para o Líbano. Evitar uma escalada e iniciar negociações de paz também é crucial no conflito entre Ucrânia e Rússia. No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns. O agronegócio é o setor mais internacionalizado da economia brasileira e é impactado pelos eventos geopolíticos, direta ou indiretamente. Por isso, nós vamos analisar as mudanças no momento atual e as implicações futuras para mercados agrícolas, comércio e mais detalhes dessa situação geopolítica. Recebemos Lucas Azambuja, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC. Seja muito bem-vindo, professor. E também Matheus Andrade, que é head de Relações Governamentais da BMJ Consultores. Seja muito bem-vindo, Matheus. Muito bom estar com vocês. Começo com você, professor Lucas. Qual momento nós estamos? É uma escalada das tensões na Europa, depois que os Estados Unidos confirmaram que a Coreia do Norte enviou tropas para ajudar a Rússia contra a Ucrânia? Sem dúvida, é uma escalada com potencial global de tensões, uma vez que ela se insere naquilo que muitos analistas têm relatado como a nova Guerra Fria, né? Por trás dessas operações da Coreia do Norte, com certeza está a China, né? Que é a principal mantenedora do regime, uma vez que, após a queda da União Soviética, os recursos da Rússia, né, não eram suficientes para manter o regime da Coreia do Norte de pé. Então, essa operação, com certeza, é uma operação que foi autorizada, pelo menos, ou apoiada pelo governo chinês. Isso mostra a capacidade de gerar um efeito dominó à medida que o engajamento se torne maior. Muito bem, professor. Lucas acredita que houve uma escalada a partir desse novo momento, dessas alianças e cooperações militares entre Rússia e Ucrânia. Quero saber se você, Matheus, concorda. O secretário dos Estados Unidos também disse, nas palavras dele, escalada muito séria da guerra. Você concorda? Kellen, com certeza a gente entra num novo momento com a entrada de um novo país nesse conflito. A gente ainda tem que avaliar
quais são os potenciais de expansão geográfica desse conflito, mas com certeza essa guerra que já se alastra por 3 anos deve ficar cada vez mais acirrada no fronte. Essa situação mais acirrada quer dizer envolvimento de outros países de uma maneira mais direta, Matheus? Olha, Kellen, nesse momento a gente com certeza pode afirmar o envolvimento da Coreia do Norte, né? A gente já tem diversas fontes de inteligência, fontes de mídia, gravações, fotos do fronte de batalha, mostrando os soldados norte-coreanos já próximos dessa batalha, mas até o momento outros países ainda não se manifestaram, se devem também enviar tropas, né? A gente sabe que essa é uma guerra de atrito, é uma guerra que tem sempre tido o compartilhamento de informações, de tecnologias, de equipamentos, mas agora a gente tem uma nova fase, que é o envio de tropas, a ver como que os outros países vão reagir. Professor Lucas, esse cenário de envio de soldados da Coreia do Norte para a Rússia pode dar um favoritismo para o país de Trump na disputa contra a Ucrânia? Olha, eu acho que isso vai ser utilizado aí na campanha norte-americana. A gente não sabe como é que isso vai influenciar o eleitorado americano, mas é um sinal também porque Donald Trump vem aparecendo aí com boas chances de vencer as eleições, né? E isso é visto com preocupação por esse bloco, Rússia, China e Coreia do Norte, uma vez que no passado Donald Trump se mostrou um negociador bastante duro, mantendo esses países mais ou menos sob controle nesses desejos, né, de avançar geopoliticamente em relação aos interesses americanos. Então, isso com certeza vai trazer um elemento a mais aí de tensões à medida que esse conflito progredir e as eleições americanas se definirem. Eu vou voltar em eleições americanas com vocês daqui a pouquinho. Agora, só para a gente fechar essa rodada, professor, o senhor acha que com o envio, com o suporte militar da Coreia do Norte, Putin ganha em favoritismo na batalha contra Zelensky na guerra da Ucrânia? Olha, eu acho que, na verdade, né, o valor militar da presença da Coreia do Norte é muito limitado. Não vejo como isso vai trazer uma grande vantagem no fronte de batalha. Inclusive, se especula que o interesse da Coreia do Norte é treinar seus agentes, seus militares em armamentos, né, que eles não possuem, né, tecnologia ainda acessível e táticas de guerra que ainda eles não foram introduzidos, pelo menos do ponto de vista prático. Então, a Coreia do Norte tem um potencial militar, mas também não é um país que entraria para definir, até pelo número de homens que se estima de 10 a 12 mil militares que foram deslocados para lá, segundo os serviços de inteligência. Então, eu creio que isso vai conter um pouco o Putin e talvez a intenção de Putin é dobrar a aposta, né, tornar essa guerra de baixa intensidade, né, mais cara para o outro lado, na medida que está ficando cara também para Vladimir Putin. Obrigada, professor. Matheus, Lula falou no BRICS em ameaça de uma guerra global. Você concorda? Estamos nesse momento de uma ameaça de uma guerra de maiores dimensões envolvendo outras regiões. A gente já tem conflito no Oriente Médio, tem conflito na Europa e essa tensão vai se espalhar, trazendo talvez uma mudança no eixo geopolítico mundial? É difícil a gente falar em um grande conflito mundial, como o presidente Lula comentou, mas o que a gente tem visto é o aumento das tensões, né? E essas grandes tensões regionais se somando podem sim levar a um ponto de atrito generalizado em mais países, né? O que vai causar instabilidade para todos. Muito bem. Professor, a gente volta para você. Lucas, mercados estão colocando preço nessa situação? Sim, né? Ou seja, tanto um cenário ou outro, né? O pior cenário seria um conflito global. Existem especulações de que talvez isso possa vir a acontecer na medida que a situação sair do controle tanto no conflito com a Ucrânia como nos conflitos no Oriente Médio, e também a perspectiva de a China, né, buscar anexação militar do território de Taiwan, né? Então isso põe principalmente em espera, né, projetos de longo prazo, uma vez que essa situação geopolítica pode trazer um cenário aí de paralisia completa, né, das cadeias de valores e suprimentos da economia global. Muito bem. Matheus, o agronegócio precisa observar algum ponto com mais atenção nesse contexto geopolítico?
Kellen, são 2 pontos que o agronegócio tem que olhar com bastante atenção, né? O primeiro é para que lado que essa tensão entre Rússia e Ucrânia vai, né? Qual que é o nível de escalada que nos espera agora nesses próximos meses? A gente já tem dados que mostram que mais de 10% da área agricultável da Ucrânia já não é mais agricultável desde o começo do conflito. Então a gente pode ter cada vez mais um grande player, um grande produtor agrícola diminuindo a sua produção e você ter os ataques russos que têm se intensificado desde o começo do mês à infraestrutura, dificultando o escoamento. O outro ponto que deve chamar muita atenção do agronegócio, olhando para o que já está acontecendo, são as tensões cada vez maiores no Oriente Médio, né? A gente tem que lembrar que o Oriente Médio é um grande hub de ligação do mundo, é um lugar onde vem grande parte do petróleo e dos seus derivados, então a gente pode ter um grande impacto no preço das commodities, no preço do transporte e no preço de produtos à base de petróleo, como é o caso do diesel e o caso do fertilizante, que afetam o dia a dia do nosso produtor rural aqui no Brasil. Muito bem, são várias as implicações, tanto do ponto de vista da formação de preços de commodities alimentares quanto energéticas. Agora, eu gostaria, sim, de voltar ao tema eleição dos Estados Unidos. Professor, o senhor já antecipou um pouco disso. Como é que a eleição dos Estados Unidos na próxima semana vai impactar nesse contexto de geopolítica global? É decisivo, né? Os 2 candidatos têm postura muito diferentes com relação a esses conflitos, né? Kamala Harris, numa perspectiva do Partido Democrata, né, que tem uma certa tendência a investir nesses conflitos por uma série de interesses e tem se mostrado um apoiador, né, de Zelensky na Ucrânia. Ao mesmo tempo, né, há uma preferência pelo Partido Democrata, inclusive por parte de Vladimir Putin, por ser talvez um negociador menos, né, duro, e o histórico de Donald Trump, que durante o seu mandato de 4 anos, né, pela primeira vez em algumas décadas, conflitos não foram iniciados na gestão de um presidente americano, né, e ele se mostrou bastante hábil em estabilizar a região do Oriente Médio, conter os avanços e as agressões da Coreia do Norte em termos de tensões e ameaças, assim como o relacionamento com Vladimir Putin. Então, na medida em que o resultado eleitoral foi apresentado, né, nós vamos ter ou talvez um outro rumo de tensões ou talvez uma escalada ainda maior de tensões, uma vez que os interesses possam convergir tanto do ponto de vista político como de certos setores econômicos para o aumento das atividades bélicas nessas regiões. Matheus, você acha que dá para traçar um cenário em que, com Kamala, o rumo dessas guerras vai para um lado, com Trump vai para o outro? Com certeza, Kellen. A Kamala ela traz muito da tradição americana de querer ser o grande governo, o grande mediador das tensões, das disputas por todo o mundo, então ela tem esse papel de querer se envolver mais, né? O Trump, por outro lado, ele teve uma postura um pouco diferente, né? Foi uma postura mais linha dura com alguns países e, ao mesmo tempo, cuidando muito mais dos interesses dos temas internos da política norte-americana. Então, a gente tem 2 linhas totalmente diferentes e que vão trazer resultados totalmente diferentes também para esses conflitos. Dá para a gente antecipar um pouco do que vai ser o papel do Brasil nesse contexto atual, professor Lucas? Eu acho que o Brasil ele está cada vez indo mais para, digamos assim, o lado, né, e uma certa dependência com o bloco da China, né? Então, a própria fala do presidente Lula nessa cúpula, né, dos BRICS mostra um pouco isso, né? Um discurso buscando reproduzir uma certa visão pacificadora, mas sem ameaçar os interesses dessas potências como Rússia, China e os seus interesses no conflito, né? Falando em negociação de paz e não em cessão dos conflitos por mecanismos de coerção e de força. Então, eu acho que a tendência é que esse governo, uma vez que tem até uma identidade ideológica com a China, né, permaneça do lado e sob a tutela, digamos assim, ou cooperação da China no seu posicionamento nesses conflitos. Para encerrar, pegando o gancho do professor Lucas, Matheus, o Brasil vai ter que escolher ou se posicionar de uma maneira com alguma preferência comercial num futuro próximo, à medida que esses países estão formando alianças e o agro vende tanto para os Estados Unidos quanto para a China. Isso é algo que você prevê para um futuro próximo? Kellen, o Brasil tem tentado sempre ter essa postura equilibrista, né, de tentar não se declarar para nenhum dos 2 blocos.
mas sim, como o professor Lucas bem colocou, se deslocado mais para o bloco da China. E com o aumento das tensões, especialmente no cenário que o Trump volte ao governo norte-americano, a gente deve ter um cenário de maiores guerras comerciais. Então, o Brasil vai ter que ter uma postura muito inteligente para preservar seus interesses e preservar o livre comércio que ele tem hoje com a maior parte do mundo. Então, vai exigir uma postura muito inteligente do Brasil para não prejudicar as nossas exportações e nosso comércio internacional. Muito bem, quero agradecer Lucas Azambuja, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC, e Matheus Andrade, que é head de Relações Governamentais da BMJ Consultores. Obrigada pelos esclarecimentos. Voltem sempre.